Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do SupraCast, novamente no formato de videocast hoje. E tô com meu amigo Pedrão. Muito obrigado, Marcão. Boa noite, pessoal. Para falar de um assunto aí que é muito frequente e que causa muita dúvida no dia a dia nosso, né? Tanto dos médicos recém-formados e até mesmo dos cardiologistas. Demais, é algo que assim, a pessoa pensa que tem gente que vai pensar que é muito benigno, tem gente que vai pensar que é maligno, a gente não tem ainda. Muita gente não tem essa certeza. Perfeito. Então, vamos falar sobre extrasístole ventricular. Bom, já começando entrando na definição, né? Esse é um exemplo do extrasístole ventricular e como é que ela deve se comportar, né? Como é que é o padrão dela. São batimentos extra precoces, tá certo? Você vê que o paciente está em ritmo sinusal nesse eletrocardiograma e vem um batimento antes do tempo esperado, com QRS largo na maioria das vezes, mas a gente vai citar alguns exemplos aí mais para frente que o QRS não é largo, tá certo? Normalmente ela tem uma morfologia um pouquinho diferente do habitual, do QRS habitual do paciente, isso simbolizando que ele não está depegando a via de condução habitual, não é uma alteração de condução pelo ramo, não é um extrasístole supraventricular que está conduzindo de forma aberrante, tá certo? É um extrasístole ventricular de fato, normalmente um eixo aí que ele vai estar direcionado para cima, partindo do ventrículo, certo? Normalmente ela não é precedida por P, e muitas vezes, além de não ser precedida por P, muitas vezes a gente vai ver uma deflexão negativa ali próximo da despolarização, né, ventricular, que isso vai simbolizar um eco atrial desse extrasístole ventricular conduzindo retrogradamente para o átrio, certo? Muitas vezes o período de acoplamento é fixo, tá certo? Muitas vezes ultra curto, menos curto, isso vai variar e isso até vai determinar a gravidade da doença. E, em geral, em boa parte das vezes, tem uma pausa compensatória após. Às vezes não vai acontecer, que a gente vai chamar de extrasístoles interpoladas, né? E quando elas são interpoladas, ela tem um batimento sinusal, vem a extrasístole exatamente no meio entre um batimento sinusal e outro, e não vai ter uma pausa compensatória, que isso deu tempo suficiente para o ventrículo repolarizar completamente. E quais são características importantes para a gente conhecer das extrasístoles, né? As extrasístoles em geral elas podem ser isoladas, né, como é o exemplo desse caso, pareadas, bigeminadas. Vamos para um novo exemplo aqui. Esse aqui, no caso, a gente está vendo um trigeminismo, tá certo? São extrasístoles que são precedidos por dois batimentos convencionais, né, sinusais com QRS estreito, pegando o sistema de condução habitual. Podem ser TVNS, quando a gente tem mais de 3 batimentos, mas que não é superior a 30 segundos. Quando é superior a 30 segundos e acompanhado de instabilidade, a gente vai estar diante de uma TV sustentada, certo? E essa prevalência aumenta com a idade. Tem vários estudos bem interessantes, né, Marco, que a gente estava comentando, que conforme você aumenta o tempo de monitorização e aumenta a idade dos pacientes, a chance de um paciente idoso ter pelo menos um extrasístole durante esse período de monitorização super alta, né? É muito alta, é quase 100%, né? E isso torna ela uma arritmia das mais comuns que a gente vai encontrar na nossa prática clínica. Perfeitamente. Bom, vamos partir já para a gente entender as causas dessas extrasístoles, né? E para ficar didaticamente falando, dividir em causas cardíacas e em causas não cardíacas. Quando a gente pensa, né, nas causas cardíacas, a gente precisa levantar aí a possibilidade de ser secundária uma hipertensão não controlada, né, valvopatias, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, miocardiopatias, e aqui no nosso caso, pensar em Chagas sempre, né? Sim, com certeza. Doenças congênitas também. E quando a gente parte para as etiologias não cardíacas, a gente precisa levantar aí a possibilidade de distúrbios hidroeletrolíticos, né? Aqui ressaltando o papel do potássio e do magnésio. Então, todas as medicações, tudo que pode interferir, né, nesses íons, eles podem levar a ectopias, né? Infecção, tabagismo, a própria gestação, condições como hipertireoidismo também, Sim, muito importante. Muito importante. Tá? Apneia e hipopneia do sono, cada vez mais comum. Né? Sim. Ansiedade, doença renal crônica, e temos aí também o sedentarismo como sendo um grande gatilho aí para as ectopias. E lembrar que, né, na imensa maioria das vezes, trata-se de um evento benigno.
Então, o nosso papel vai ser, às vezes, de conversar com o paciente, explicar, né, sobre a benignidade desse quadro e acalmá-lo, né? Mas a gente vai precisar também diferenciar, né, as extracístoles de maior risco, né, de evoluir com risco de morte súbita até, dessas benignas, né? E isso praticamente é feito analisando ali a estrutura do coração. Então, pacientes que têm já uma doença cardíaca estrutural, eles têm sim uma possibilidade, um risco maior de evoluir com morte súbita quando essas ectopias têm fatores de risco, têm características de risco. Perfeito? Perfeito, Marcão. E assim, como é que é o mecanismo, né, dessas extracístoles? Primeiro que ele ainda não é muito bem conhecido, né? Existem teorias, existem raciocínios para tentar explicar. Mas, dentre eles, a gente vai lembrar que todas e qualquer arritmias, eles vão seguir 3 mecanismos principais que vão levar a elas, né? Os 2 primeiros talvez sejam menos relacionados a extracístoles ventriculares, mas podem estar presentes, né? O primeiro de todos, o relacionado a automatismos, que aí vai ser um padrão mais de parasístoles, o paciente tem um ritmo sinusal presente e vai ter um foco ventricular que também vai entrando de forma automática, em geral, como se fosse interpolado em relação ao ritmo sinusal, tá certo? Por reentrada, já é um mecanismo de reentrada bem interessante, que ele vai envolver os fascículos, né? Ele, às vezes, o fascículo anterior vai fazer uma reentrada no posterior, tá certo? Ou mesmo ramo a ramo. Isso aí também tem um mecanismo bem interessante, porque ele vai partir de um ponto, chegar no outro, já vai voltar e vai encontrar aquele ponto já pronto para uma nova despolarização. Só que o principal, que a gente trouxe essa imagem para tentar ilustrar, é a atividade deflagrada. A atividade deflagrada principalmente vai estar relacionada a 2 pontos dessa fase aí da despolarização e repolarização. O primeiro deles aí na fase 3. A fase 3 é o ponto que é justamente após despolarização precoce, tá certo? Que esse ponto vai ser justamente quando o ventrículo já está reiniciando a repolarização, pós despolarização mais precoce, que o ventrículo vai estar iniciando a repolarização dele. E nesse mecanismo ele vai estar muito sujeito a atuar com mecanismos relacionados aos beta-agonistas, receptores beta, a adenosina, acetilcolina. E todos eles vão estar atuando especificamente aumentando o AMP cíclico e dessa forma aumentando o influxo de cálcio e aí propiciando uma atividade deflagrada para o ventrículo, tá certo? E uma outra fase que é muito importante é a fase 4. Já é uma fase que está mais relacionada à intoxicação digitálica, acometimentos catecolinérgicos, tá certo? E também vai ter um mecanismo muito semelhante dependendo do MP cíclico. Com esse aumenta o influxo de cálcio, dessa forma desencadeia a atividade deflagrada. Dessa forma, analisando esse mecanismo, a gente consegue compreender como é que a gente vai atuar, né, para poder evitar ter esse tipo de coisa, né? Que tipo de drogas que a gente vai lançar a mão. Sejam beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, tá certo? Para a gente poder atuar nesse cerne das extracístoles ventriculares. Já pensando nos alvos terapêuticos, né? Entendendo Exatamente. a fisiopatologia para a gente já pensar no alvo terapêutico. Exatamente isso, Marco. E como é que os pacientes se sentem quando sentem uma extracístole? Pedrão, aqui é uma seara de apresentações, né? Cada uma muito diversa da outra por vezes, mas assim, são sintomas inespecíficos, né? Sintomas variáveis e que na realidade eles assustam muito o nosso paciente, né? Então pode chegar às vezes queixando de palpitação, dor torácica mesmo, às vezes até difícil distinguir assim de uma etiologia, né, coronariana, fadiga, um sintoma que eles queixam muito, né? Agora, geralmente é aquele paciente que chega, né, e fala, né, doutor, eu estou sentindo assim um descompasso e até às vezes uma pausa nos meus batimentos. Estou meio estranho. Algo para você levantar ali a luz vermelha e desconfiar. Por isso você colocou a carinha do Cris aqui, né? Exatamente, porque o paciente fica muito assustado, né? Exato. Será que é uma arritmia, doutor? Então, eles chegam assustados para a gente na grande maioria das vezes. Perfeito? Agora, por um outro lado, muitos pacientes também são assintomáticos. Estão passando por um check-up, vão ser submetidos a alguma cirurgia, então estão fazendo exames pré-operatórios, né? Faz um eletrocardiograma, às vezes até mesmo um Holter, e aí já chegam referenciados sabidamente com extracístoles ventriculares. Talvez essa seja até a maioria, né, dos pacientes. Então, assim, a partir disso, a gente já parte até, né, para o diagnóstico, que basicamente vai ser eletrocardiográfico, né? Então, diante do paciente, o eletrocardiograma,
a gente identifica essa extrasístole ventricular e mais, a gente precisa definir de onde que ela está vindo, né? Pormenorizar essa análise do eletrocardiograma, saber exatamente de onde vem essa extrasístole. Isso é muito show, né? Porque na realidade, eu sou muito fã do eletrocardiograma, ele traz muita informação pra gente. E quando a gente pega um eletrocardiograma de uma extrasístole ventricular, principalmente aquele de 12 canais, que a gente vai estar vendo ela em todos os canais, vai trazer muita informação interessante, né? Vou mostrar agora essa figura. Olha agora esse primeiro quadradinho, né, do canto superior esquerdo, que ele vai mostrar o que é interessante, né? Primeiro, de onde ela está partindo, de um ponto mais alto, ali que a gente chama de via de saída do VD, tá certo? E partindo de um ponto mais alto, essa despolarização logo tem um sentido superior e inferior. As derivações inferiores, né, D2, D3 e AVF, vão estar positivas. E como é um ponto que é da via no caso do ventrículo direito, vai ser um estímulo que vai sair do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, dessa forma fazendo um padrão de atraso de condução do ramo esquerdo, tá certo? Um padrão de BRE. E esse é o que vai caracterizar principalmente a extrasístole de via de saída do VD, que é considerada mais benigna, não é isso? Além disso, tem outras que são importantes, nós conhecemos, né? As que são relacionadas às cúspides das coronárias, é uma região que a gente muitas vezes vai chamar de região de Summit. Essa região, ela tem seus pormenores e tem suas coisas que tem que chamar muita atenção, é que muitas vezes ela vai se confundir com a via de saída do VD. Note para o nosso esquema a proximidade da via de saída do VD com essa região das cúspides. No caso, ela vai fazer um padrão positivo também nas paredes inferiores, está saindo de cima para baixo. E muitas vezes ela pode fazer um padrão de BRE, tá certo? Só que o que chama muita atenção é que vai ser um BRE com a transição muito precoce de V1 para V2, que isso vai falar que no caso está um estímulo que está saindo de trás para frente, Sim. tá certo? Essa é uma localização mais complexa de fazer algum procedimento invasivo, né? Uma ablação, uma coisa do tipo. Principalmente porque, como eu falei, é próximo ao cúspide coronárias. Você está correndo o risco de fechar, fazer um infarto, fazer uma intercorrência grave para o seu paciente. Outros pontos que é importante nós conhecermos. Aparelho livre do VD, tá certo? Diferentemente das outras, essa parte de baixo para cima, logo é negativa nas ligações D2, D3 e AVF. E também como parte do VD, assim como de via de saída, vai ter um padrão de atraso do ramo esquerdo, um padrão de BRE. As do ventrículo esquerdo que vão chamar muita atenção são relacionadas ao ânus da mitral. Essa, como parte do VE, vai fazer um atraso de condução para o VD, certo? Dessa forma, fazendo um padrão de BRD. E que é muito interessante porque, assim, como ela parte da esquerda para a direita, muitas vezes as derivações que analisam essa parede lateral, essa parede mais esquerda, como D1 e AVL, podem estar negativas ou isoelétricas. Isso é algo que é bem marcante. E como ela é mais alta, muitas vezes ela vai estar positiva na parede inferior. Outra importante é do músculo papilar. No músculo papilar, ela também tem um padrão bem semelhante ao do ânulus mitral, tá certo? Ele vai estar mais relacionado, principalmente, o diagnóstico muitas vezes vai estar relacionado ao estudo eletrofisiológico. E também tem esse padrão de BRD, tá certo? Muitas vezes ela pode ser positiva na parede inferior, não obrigatoriamente. E a última que eu quero que chame bastante atenção para vocês é a fascicular. A fascicular, que é aquilo que a gente comentou lá atrás, que normalmente os exercícios são QRS mais largo, porém nela o QRS pode ser mais estreito, tá certo? E muitas vezes ela vai confundir a pessoa que está interpretando o eletrocardiograma. Por quê? Você vai ver aquele QRS estreito, você vai achar que é um extracístole supraventricular e não ventricular, tá certo? Às vezes pode ter uma carga maior, tem uma alta carga de extracístoles atriais, supraventriculares, na verdade não é. Na verdade é ventricular, tá certo? Que tem seus riscos, que justamente que a gente vai falar mais à frente, poder evoluir com disfunção ou uma coisa nessa linha, certo? E Marcão, mas assim, fizemos o eletro, a gente tem alguma noção já de ser parte do VD, se é onde via de saída do VD, se é da região de Summit, como é que a gente vai estratificar nosso paciente? Porque assim, agora, né, é o nosso papel fundamental aqui, saber diferenciar, separar o joio do trigo. Exato. Né? O que de fato são extracístoles com risco e quais são as extracístoles mais benignas, né? Então, desde o princípio, já na anamnese, a gente já consegue tirar algumas informações relevantes. História de morte súbita na família, se já tem familiares ali de primeiro grau, né, com histórico de miocardiopatias. Então, desde já, a gente já coleta informações importantes. O eletrocardiograma, né, super rico de informações, igual você bem destrinchou para nós, né, atentar aí dicas assim, de olhar bem para V1, para a parede inferior e ali a transição do eixo, né,
nas anteriores, sempre se atentar muito. Essa dica é show. Agora, eletro, se já tem algum padrão prévio de alguma canelopatia, né? Tem alguns padrões ali de Brugada para a gente já prestar atenção. Né? Isquemia, menos, mas em alguns casos a gente vai acabar descartando essa possibilidade. Então, se tem algum padrão típico. Né? E seguindo assim, né, quase que na cronologia, vai ser importante, então, história, exame físico sempre, o eletrocardiograma e agora um ecocardiograma também para a gente pesquisar a presença de alguma modificação estrutural desse coração. Então, um eco que tem disfunção ventricular, que seria o mais importante, se tem alguma área de acinesia ou de cinesia, né, que chame a atenção, ou até mesmo um ecocardiograma com o padrão de alguma doença, uma miocardiopatia hipertrófica, né? Por exemplo. Igual eu falei, então, essas áreas acinéticas e discinéticas. E aí vem também o Holter, extremamente importante, porque agora a gente vai, além de identificar, a gente vai quantificar, né, qual que é essa densidade importante das extrasístoles. Né? Lembrando que tem muita divergência assim, de literatura, algumas colocam assim, acima de 10%, mas no geral, acima de 20% seria importante, 10 a 20% ali uma fase mais intermediária. Né? Agora, quando a gente está diante de um exame com uma densidade muito alterada, a gente sabe que tem um risco de evoluir com a famosa taquicardiomiopatia, né? Que seria a própria extrasístole ventricular, né? Pela sua conformação, ela acaba causando uma desincronia mesmo ventricular e que vai levar a uma disfunção, né? Em última instância. Claro, o paciente vai estar no algoritmo ali da pesquisa da insuficiência cardíaca, né? Com fração de ejeção reduzida, vai passar pelos exames todos, é um diagnóstico de exclusão, tá? Mas é uma possibilidade, quando tem uma densidade muito elevada, de evoluir com essa disfunção ventricular. Né? Então, eletro, eco e Holter, fundamentais. Tem alguns exames que acho importante a gente relatar, porque muitas vezes o paciente ele chega para nós porque fez um teste ergométrico e aí lá foi encontrada a presença dessas extrasístoles, né? Então, é um teste que a gente está mais, né, na nossa rotina, usa na pesquisa da isquemia e tudo mais, mas que na análise das extrasístoles também pode trazer muitas informações para nós. Né? Então, foi visto aí que a presença de extrasístole, né, principalmente ali na fase de recuperação, está associada com um pior prognóstico desses pacientes. Né? E aquelas extrasístoles que desaparecem no esforço costumam ser mais benignas, então durante um teste ergométrico. Né? E também alguns exames aí, cintilografia, que em alguns casos pode ser importante, igual eu falei, para excluir isquemia também é feito em algumas situações, e cada vez mais a gente vem vendo o papel da ressonância, né? No show nosso dia a dia. Exame. Né? O Danilão que o diga, né? Ele é suspeito. Né? A gente está vendo isso, claro, em alguns centros, hospital, escola, mas está caminhando isso para uma evolução nesse sentido. E que traz muitas informações, até de uma miocardiopatia prévia, né? Algum padrão específico e até mesmo a displasia ritmogênica do VD. Né? Exato. E a ressonância, assim como o eletro, ele ajuda às vezes a achar o foco específico, né? Principalmente quando a gente vai partir para um tratamento invasivo, estudo eletrofisiológico, para tentar fazer essa ablação, né? Perfeitamente. Eu acho que assim, né, desde lá do início, quando a gente está no eletrocardiograma, quando a gente está fazendo esses exames subsidiários, a gente está sempre tentando definir, né, qual que é se é maligna ou se é benigna, e desde já tentando entender de onde vem essa extrasístole para pensar na factibilidade de um procedimento, de uma ablação, né, qual que vai ser a dificuldade desse procedimento lá na frente. Então, sempre tem que estar com isso em mente. Perfeito? Então, assim, esses exames realizados, a gente vai partir, com essas informações reunidas, a gente vai partir, de fato, para o tratamento. E aí eu já até lanço para você, Pedrão. O tratamento das extrasístoles é para todo mundo? Exatamente. Até trazendo aqui esse fluxograma que estava aqui para o Marcão, que ele falou dos exames iniciais, justamente a gente vai começar a entrar nesse ponto, né? Pacientes que têm extrasístoles idiopáticas e não têm uma doença estrutural, a gente primeiro vai perguntar, ele é sintomático? Ele tem sintomas? Porque a gente falou que vários pacientes não têm sintomas, né? Se ele tem sintomas, e às vezes é uma via de saída de VD,
uma fascicular, a gente vai ter que tentar tomar uma atitude, tá certo? A gente vou explicar ponto a ponto, né, do tratamento específico, mas quando o paciente não tem sintomas, aí entra aqueles números mágicos que o Marco falou. Acima de 20%, esse paciente tem alta chance de evoluir com disfunção ventricular, por conta dessa sincronia que o Marco explicou. Abaixo de 20%, especialmente 10 a 20%, como o Marco explicou, é o momento de você ficar acompanhando, seriando esses exames que às ele vezes falou, mais, mais de perto, né? Exato. Repetindo mais próximo. 6 meses, às vezes de ano em ano, quando o seu serviço não comporta, repetir um Holter, repetir um eco, para acompanhar se está caindo em fração de ejeção ou não. E se apresentou queda de fração de ejeção, aí você já vai considerar atuar de forma mais aprofundada, né? Perfeito. Esse ponto. Abaixo de 10%, aí não traz tanto malefício para o nosso paciente, certo? Mas assim, quando a gente quando vai falar especificamente de tratamento, muitas vezes, e o que as diretrizes vêm trazendo cada vez mais nesse sentido, é que leve em consideração o que o paciente pensa também a respeito da doença, como é que ele quer tratá-la, né? Como é que ele quer melhorar toda a sua condição, tá certo? Sim. E isso faz diferença, né? Quanto que ela atrapalha no dia a dia dele, né? Quanto de ela fato. Atrapalha no dia a dia, né? Se ele quer tomar remédio ou não. Isso é outra questão, né? Exato, às vezes o paciente não quer tomar remédio, ele não gosta, ele esquece, ele prefere fazer uma coisa invasiva. E para isso a gente tem algumas orientações, né? Quando a gente vai falar em tratamento, como eu expliquei, né? Primeiro, quando a gente está no grupo dos pacientes sintomáticos, principalmente de via de saída de VD, a ablação por catéter tem muito resultado positivo, né? Ele é tanto aquele na diretriz AS que ele traz como uma classe 1 de recomendação, tá certo? Já os medicamentos, né, especificamente que a gente vai chamar a atenção aqui, os beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, propafenona tem seu espaço, só chamar a atenção que o paciente com fração de ejeção reduzida, assim como o bloqueador de canal de cálcio, não pode essas medicações. Sotalol tem seu espaço também, especificamente nas canulopatias. E a amiodarona eu vou deixar para você me explicar aí mais para frente o papel dela aí nessas extracísticas. Quando a gente já fala dessas regiões, que elas já são mais difíceis, que eu falei, daquela região de Summit, que está perto dos óstios coronários, muitas vezes não é uma posição muito adequada para a ablação por catéter, a gente vai tentar o tratamento medicamentoso primeiro, para ver se tem uma resposta. A ablação por catéter não está descartada, né? Ele ainda traz uma evidência aí 2A, porém, como eu comentei, ela tem suas dificuldades técnicas. Até porque é um procedimento que também não é disponível, né, para todo mundo, então até a gente conseguir de fato realizar, Exato. A gente vai tentando controlar com medicação, otimizando em alguns casos, né? Então, não é um ou outro. Às vezes você começa a medicação visualizando a ablação lá na frente, perfeito? Exatamente. E tem uma coisa importante também, né, para a gente relatar. Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e temos aí também o magnésio. Magnésio, né? Show de bola. Fala aí do magnésio, Marcão. Então, o magnésio, né, a gente, principalmente o pessoal da arritmia, são ferrenhos defensores aí do magnésio. Fãs do magnésio. Fã número 1 do magnésio. E que realmente a gente tem alguns estudos, inclusive brasileiros mesmo, né, que mostram ali certo benefício do magnésio. E na prática clínica a gente nota muito isso. Então qualquer que seja o sal de magnésio ali, que às vezes a gente fica na dúvida qual que pode, tem algumas apresentações diferentes, mas utilizar o magnésio ali por 60, 90 dias, lembrando que isso independente do nível sérico. Tá? Então não precisa ficar dosando o magnésio, no retorno dosa, não. A gente vai fazer o uso do magnésio, né, um adjuvante do tratamento medicamentoso e sem ficar preocupado com o nível sérico. Tá? Claro, não vai ser a peça primária, fundamental, mas é muito importante e a gente nota resultados positivos utilizando. Exatamente. E o amidarona, Marcão? A gente vê tanto paciente às vezes usando amidarona para estressístico, o paciente faz um Holter, às vezes o colega entra um pouco desavisado com essa amidarona para tentar tratar. E aí, qual é que é o papel dela? E lembrando, né, que uma situação que às vezes a gente acaba vendo muito. Tem um Holter muito alterado ou tem muita ectopia, então muita arritmia, vamos passar amiodarona. Não é bem assim, né? Até porque, né, no coração estruturalmente normal, né, até por diretriz a amiodarona está ali como classe 3, né? Então ela é um antiarrítmico que tem as suas indicações, mas que para, como se diz, né, limpar o Holter não está indicado, né? Ela não vai ser utilizada com esse intuito, perfeito? Então aqui a gente vai dar preferência para os beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio, tratamento adjuvante aí com o magnésio.
a propafenona, igual você falou, em alguns casos específicos, né? E sempre pensando lá na frente na ablação. A amiodarona pode ser utilizada, tá certo? Tem alguns Sim. contextos específicos que a gente vai acabar lançando mão, especialmente naqueles pacientes que já estão otimizados, eles já estão com as outras E drogas refratário antiarrítmicas ali, né? E não tá ainda. indo. Mas nesses aí acaba que a gente tem que considerar mais a ablação, tá certo? E também naqueles pacientes que têm contraindicação às medicações anteriores. Um exemplo, ele tem uma disfunção ventricular importante, não pode bloqueador do canal cálcio, não pode a propafenona, Aí e tem uma entra. pneumopatia importante. O beta-bloco ele sibila muito. Você tem que Sim. lançar mão da amiodarona. Ou então não dá para associar os outros, a segunda opção já vai ser a amiodarona, às vezes vai ter que fazer. Então, no coração estruturalmente doente, aí seria talvez o papel mais bem estabelecido. Chagásico, né? Que costuma ter ali, às vezes, uma leve disfunção ventricular, né? Algumas alterações já de acinesia, de discinesia de algumas paredes. E aí vem sim a amiodarona. Lembrando que, né, prestar atenção sempre nos efeitos colaterais da amiodarona, né? Uma droga de pregnação ali. E que principalmente quando o paciente é muito jovem, a gente tem que tomar cuidado, porque esse indivíduo vai ficar fazendo uso diário dessa medicação com os colaterais. 50, então, assim, 60 anos, 40 a gente tem que anos. ponderar, Exato. perfeito? Buscar algumas outras opções. Mas, de fato, então, disfunção ventricular, a gente não pode, tem que preterir as outras drogas, talvez aí seja o papel mais importante da amiodarona nesse Exato. quadro. Um beta otimizado, não podendo utilizar beta. Perfeito. E aí, Marcão, vamos fazer aquela revisão marota pro nosso ouvinte? Vamos lá, bora. Então, seguinte, é a arritmia mais comum e na maioria das vezes é benigna. Fala pra gente, Pedrão, o que é, né, a ectopia ventricular, a extrasístole ventricular? Bom, é aquele batimento, né? Aquele estímulo ventricular eletrocardiográfico, que ele é precoce, ele é antes do tempo adequado. Normalmente ele tem um QRS mais largo, não necessariamente, lembrar da fascicular que a gente comentou antes. Muitas vezes ele vai ter um período compensatório após, não necessariamente também, que ele pode estar interpolado. O período de acoplamento normalmente é fixo, tá certo? Curto, ultra curto, etc. E tem esse padrão que muitas vezes o QRS ele é bem distinto ao QRS habitual do paciente. Show de bola. Marcão, como é que são os sintomas que o paciente com extracístole vai apresentar? Então, lembrar, são sintomas variáveis. Geralmente, o que chama mais atenção é o susto que causa no nosso paciente, tá? Então, assim, batedeira, palpitação, às vezes até uma dor, um desconforto retroesternal e a grande parte também dos pacientes assintomáticos. Que às vezes quando ele sente essa dor, muitas vezes a sensação que o batimento pós-sístole é um batimento mais forte, um batimento que vai jogar mais sangue, o paciente Exato. sente esse desconforto. Dá aquela parada e depois vem mais forte. Né? Exato. Muitas vezes eles até citam isso. Exatamente. Como é que a gente vai fazer, Pedrão, a estratificação aí do nosso paciente com as extrasístoles? Lembrar daqueles 3 exames que o Marco comentou. O eletrocardiograma, muitas vezes, já entrando nesse ponto, ele vai dar uma origem de onde vai partir essa extrasístole, tá certo? Lembrar daquela dica que ele deu. Olha a parede inferior, olha V1 e olha a transição ali da parede anterior. V1, V2, V3, tá certo? Que isso vai dar muitos sinais pra gente. E lembrando do padrão de via de saída do VD, que é o mais comum e muito benigno. Positivo na parede inferior, padrão de BRE, tá certo? Com a transição adequada, vai fazer a transição lá para V3, V4 do QRS, certo? Além disso, vai lançar a mão do eco, tanto para ver doenças estruturais como para ver disfunção ventricular, e do Holter para quantificar essas arritmias ventriculares, certo? Essa é a estratificação habitual. Muitas vezes a gente pode lançar a mão de um teste ergométrico, de uma avaliação de isquemia, às vezes até lançar a mão da ressonância, como a gente comentou, que é um exame que está crescendo muito, tem um papel muito importante na avaliação de extracístoles, mas os principais que não pode faltar são esses. Show. E só pontuar também, o Holter, quando a gente tem uma densidade maior do que 20%, é aquela de alto risco, aquela que chama mais atenção e que às vezes mesmo o paciente assintomático, às vezes a gente vai optar por tratar por conta dessa densidade elevada. E como é que a gente vai tratar esses pacientes, Marco? Então é o seguinte, pessoal, tratamento medicamentoso, a gente vai aí preferir beta-bloqueador e os bloqueadores do canal de cálcio, né? Principalmente para os pacientes com função ventricular preservada. Aqueles que têm disfunção ventricular, a gente vai ter que manejar com muito mais calma, lembrando do papel da amiodarona nesses pacientes, tá? E em adjuvância, sempre aí o magnésio, tá?
60 dias, por 90 dias, utilizar o magnésio, seja qual for o sal desse magnésio aí. E lembrar da ablação por catéter. E aí, classe 1 para o paciente com disfunção e para paciente até mesmo muito sintomático, com densidade elevada. Exato. Lembrar daquela escolha assim, o paciente quer às vezes não usar medicamento, pode ser pensado, pode ser discutido, especialmente em via de CDVD, já que esses pacientes respondem muito bem à ablação. Show de bola. Acho que a gente conseguiu sumarizar aí as principais ideias aí a respeito de extracístole ventricular. Acho que uma coisa para a gente comentar mais também, sempre no tratamento, mudança do estilo de vida, claro. Com certeza. Emagrecimento, atividade física, né? Evitar álcool, né? Evitar. Aí, até interessante, a gente teve até algum estudo recente que mostrou ali do café. Claro, um estudo que tem os seus vieses, mas não dá para a gente ter uma certeza muito importante sobre o papel, mas que foi associado ao aumento de extracístole ventricular com a quantidade de café. Então, tomar cuidado. A gente acaba recomendando, de fato, às vezes, principalmente aquelas pessoas que tomam muito, quantidade de café é muito importante, a gente acaba recomendando, às vezes, pisar um pouquinho no freio. Tá? A grande recomendação é não exagerar. Não Exato. existe uma recomendação de tirar o café. Exato. Não tem exagero. Pode beber seu cafezinho, mas com parcimônia. Né? Isso Perfeito? aí, Marcão. Queria lembrar pro pessoal aí só da nossa campanha, mande seu Supra. É uma campanha muito bacana. Eu acho que a gente consegue fazer um compêndio legal de Supra, de cateterismo, de imagem. Às vezes, se não tiver cáter no seu serviço, manda o Supra. O eletro é sensacional, informa demais. E eu acho que se a gente falou alguma coisa, que o eletro é um exame base, chave na cardiologia. Exatamente. Né? Perfeito. Mande seu Supra. Pessoal, siga a gente, né, no Instagram, nos buscadores, aí no Spotify, nos outros buscadores todos. Né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E muito obrigado novamente, Pedrão. Valeu demais, meu amigo. Valeu, Marcão. E agora no YouTube também, hein? Isso aí. Um abraço. Abraço.